Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Ezion, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre Karatê. Vamos falar um pouquinho da sua introdução e da sua história. Vamos começar? Karatê e os seus fundamentos. Então nós temos como objetivo desta aula reconhecer a origem e a evolução histórica do Karatê. Compreender as noções básicas dos seus princípios e valores que norteiam esta prática. E aí, o que sabemos? Você já assistiu algum filme ou desenho animado no qual os personagens lutavam com golpes semelhantes aos que estão sendo mostrados nesta tela? E aí, observem, você já viu algum desenho animado que os seus personagens ali lutavam assim? Então vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Karatê. Karatê. O que significa a palavra Karatê? Kara, vazio. Tê, mão. O que pode ser entendido como a arte de lutar com as mãos vazias. Possui princípios filosóficos como um dos seus principais ensinamentos. Esses princípios são determinantes para polir o ser humano, moldar o ser humano. Então, o Karatê, ele também é um esporte de princípios, né? Este significado filosófico do sufixo da palavra Karatê é a ausência de pensamentos negativos ou inferiores, moldando o indivíduo. Dentro da história, né, do Karatê, nós vimos que surgiu em Okinawa, no Japão, e suas origens remontam ao século XV, durante o império do rei Showashi. Começou por ser uma luta praticada em segredo por causa da influência dos senhores feudais japoneses que tinham conquistado a ilha e que haviam proibido os seus habitantes de utilizar qualquer tipo de arma. Então vejam, eles praticavam uma luta que significava mãos vazias. Por quê? Porque eles eram proibidos de ter armas. Então, conta ainda que, a conta desta proibição, nasceu uma nova técnica de combate desarmados, conhecido como Okinawa-Te. Então, vejam, começou com o nome Okinawa-Te. Tratava-se de uma arte de autodefesa pessoal que tinha como característica principal a utilização das mãos e dos pés como arma de combate. Então veja, iniciou no Japão, em Okinawa, e o primeiro nome foi Okinawa-Te. Mas existe uma outra vertente, ou seja, existe uma outra história do Karatê, que releva o seu início, né? Diz que o seu início se deu quando o monge indiano Bodhidharma, né, caminhava da Índia para a China, querendo fundar um mosteiro budista. Além desses conceitos de contemplação do budismo, Bodhidharma levou uma técnica de luta sem armas, com o objetivo de manutenção da saúde e autodefesa, dando início às artes marciais. Então, o que vemos aqui? Vemos que o Karatê, ele tem duas vertentes, duas histórias que contam o seu início. Na história consta que o mestre Matsuiga tenha sido, dentro do seu próprio estilo, o primeiro a estabelecer um conjunto formal de técnicas de combate, e os mestres Peishin Takawara, Kanga Sakukawa e Sokon Matsumura se especializaram ainda mais nesse estilo de luta. Já no século XIX, com a liberação do uso das armas de fogo, a história do Karatê, ela muda. O Karatê moderno nasce na época em que o finado mestre Gishin Funagoshi, que nasceu em 1868 e morreu em 1957,
que foi então líder da Sociedade Okinawa de Artes Marciais, foi solicitado pelo Ministério de Educação do Japão, em maio de 1922, a conduzir apresentações de karatê em Tóquio. Então aqui nós já estamos falando do karatê moderno. Então nós vimos que o karatê ele teve uma evolução histórica. Aqui já houve um aperfeiçoamento das técnicas. Já em 1923, o mestre Funagoshi se muda para Tóquio com o intuito de propagar o karatê no Japão. Essa nova arte foi super bem recebida e introduzida em várias universidades, onde criou raízes e começou assim a florescer. Devido ao fato do karatê ter sido praticado secretamente no passado, um grande número de escolas e estilos foram desenvolvidos. Hoje existem inúmeras escolas no Japão, sendo as mais destacadas o Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu e Yado-ryu, e todas com ramificações pelo mundo. Então hoje o karatê ele está difundido em todo o mundo. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, as forças norte-americanas dominaram o Japão e proibiram a sua prática. Por que proibiram? Porque este combate era um combate sem armas. Então ele foi proibido para que os Estados Unidos tivessem um domínio sobre os japoneses. Alunos do Funakoshi convenceram que o karatê era inofensivo. E, além disso, alguns soldados americanos estavam interessados em aprender. Com a imigração japonesa, o karatê se propagou pelo mundo, ganhando adeptos de várias nações. Vamos ver um pouquinho sobre a filosofia do karatê. Itotsu Jinkaku Kansei são palavras bem difíceis. Tsutomoru Koto. O que significa essa palavra enorme? Significa esforçar-se para a formação do caráter. Temos também uma outra filosofia com um nome também difícil. Itotsu Makoto no Mishi Umamuro Koto. Ser fiel ao verdadeiro caminho da razão. Vemos ainda o Itotsu Doriku no Seisoshin Ishinao Koto, criar o intuito do esforço. Itotsu Heiji Omonzuru Koto, respeitar acima de tudo, prevalecer o respeito. Vejam que toda a filosofia do karatê, ela tem um bem comum, E a última, Itotsu Keiki no Yu Imashiro Koto, reprimir o espírito de agressão. Então vamos lá. Conhecemos um pouquinho sobre o karatê, sobre a sua história, um pouquinho dos seus fundamentos, da filosofia. Então agora vamos praticar? Agora que você já sabe que o Okinawa-te, a arte marcial que deu origem ao karatê, como uma arte de autodefesa pessoal, que tinha como característica principal a utilização das mãos e dos pés como armas de combate, sabe também os valores obtidos com os princípios filosóficos do karatê tradicional. Faça duplas ou aí na sua casa chame alguém que esteja com você para compartilhar esta atividade, ou ainda escreva no seu caderno sobre os valores, que essas práticas com aqueles nomes difíceis podem ser utilizados na sua vida. E depois apresente para os seus colegas. Vamos praticar?
perguntamos então, e aí? Como foi responder essa atividade? Depois compartilhe com os seus colegas, com as pessoas que moram com você, sobre tudo isso que você aprendeu aqui. Vamos continuar? Então vamos falar um pouquinho das entidades que regulamentam o karatê. A WKF, ela foi criada em 1970. Em 11 de setembro de 1987, foi fundada a Confederação Brasileira de Karatê, a CBK. O Brasil, em 2016, a modalidade estreou no programa como demonstração. Em 2020 e 2020, agora seria em 2020, mas será agora em 2021, no Japão, o karatê fará a sua estreia oficial nas Olimpíadas. Vejam só que legal. Então, o karatê ele tem se espalhado rapidamente, não apenas entre as gerações mais novas como um esporte para melhorar a força, mas também tem se tornado um meio popular de exercícios para se manter a forma. Então, nós podemos ver o karatê hoje em várias academias, também como uma atividade física para que você mantenha a sua forma. E aí, atividade 2, então, vamos praticar mais um pouquinho? Embora seja muito agradável de assistir como um torneio de karatê, de assistir como é considerado, né, pela maioria dos mestres este torneio. Vamos lá?
aí, voltamos aqui então. E a atividade 2. Embora seja muito agradável de assistir, como o torneio de karatê é considerado pela maioria dos mestres? Então vamos para a sugestão de resposta. Como um degrau e não como o objetivo principal no desenvolvimento do karateka. Então, ele tem como objetivo principal um degrau, né? E não o desenvolvimento do praticante. E aí, o que estudamos até aqui? Nós vimos o significado da palavra karatê. Kara, vazio, te, mão, o que pode ser entendido como a arte de lutar com as mãos vazias. Vimos também que o karatê possui princípios filosóficos como um dos seus principais ensinamentos. Esses princípios são determinantes para polir, para moldar o ser humano. Vimos também que o karatê se espalhou rapidamente, não apenas entre as gerações mais novas como um esporte para melhorar a força, mas tem se tornado um meio popular de exercícios para manter a forma. E aí, gostou dessa aula? Quer saber um pouquinho mais? Nós temos aqui várias sugestões de vídeos para que você possa buscar mais conhecimento sobre o karatê. Aqui nós temos as referências da onde foram tiradas todo o conteúdo e espero que você tenha gostado da nossa aula. E nesse vídeo nós falamos sobre o karatê. E até breve.